A hipnose se define sobre um controle mental onde um indivíduo ou um grupo de indivíduos são manipulados ou controlados por outro ou outros. Então existe a hipnose coletiva e a hipnose individual. Claro que uma pessoa que tem o jogo de psicologia já conhece um pouco como controlar outras pessoas, ela vai agir sempre nesse intuito aí, manipulando os outros, controlando. E aquela pessoa que é mais leiga, não entende muito como isso é feito na prática, ela pode se colocar como uma vítima dessas pessoas, desses manipuladores que usam a hipnose. E claro, tem a hipnose no contexto também terapêutico, no qual os terapeutas usam, né, para fazer um tipo de regressão e trazer algum tipo de cura para a pessoa. Mas existe então várias possibilidades com essa questão aí da hipnose. Eu vou dar mais ênfase na questão de controle, que é o de mais interessante pra gente. Como essa hipnose ela pode ser usada como controle mental, principalmente dentro, né, do mundo que a gente vive, que as pessoas têm realmente esse desejo de estar controlando umas às outras, e no contexto também das seitas e das religiões. Então, essa questão da hipnose coletiva, e claro, individual também, né, de pessoa para pessoa, mas a hipnose coletiva ela cairia bem nessa análise, como que uma pessoa que exerce poder sobre massas, grupo tipo religioso, pode ser uma hipnose via internet, televisão, qualquer pessoa que exerce o poder e o controle sobre muitos, pessoas que trabalham em diversas áreas, né, que trabalham com o coletivo. A hipnose ela coloca a pessoa em um estado de transe no qual ela é sugestionada. Ela fica sugestionada na mão de alguém que controla. Aí a gente tem essa imagem sempre de alguém, né, com esse relógio balançando, né? Existem outros símbolos também, aquele do espiral, mas são simbólicos, né? Geralmente é usado realmente esses objetos pelos terapeutas para induzir ao estado de hipnose, mas os fatores maiores da questão da hipnose seria a voz, né? Como é usada a voz para controlar a pessoa. E também, né, eu vou estar falando da questão do vampirismo, como as pessoas são sugadas das suas energias, como são manipuladas, tem um pouco a ver com essa questão do hipnotismo. E isso daí também está dentro do contexto da religião, das seitas e religiões. Daqui uma simbologia, né, do controle, a pessoa que é levada pela sugestão. Então existe uma pessoa que tem uma habilidade, conhece essa ciência do poder da voz, da sedução, então consegue fazer com que a pessoa seja controlada mesmo, né, pelas suas técnicas. Envolve também a questão da neurolinguística, que eu vou falar aqui também. Então, através do olhar também, né, com as imagens, manipulam o cérebro de alguma forma. Por isso que usa até essa questão do pêndulo, né, daquele relógio lá balançando, para conseguir focar a mente da pessoa, a atenção da pessoa, e assim poder guiar a pessoa por um caminho. Como simbolicamente mostra aqui essa imagem, né? Tá levando a pessoa pelo túnel lá, que é do controle. Pode conduzir a pessoa para qualquer situação. Eu já vi na televisão pessoas que hipnotizam, faz a pessoa acreditar que uma cebola é uma maçã, e a pessoa morde a cebola e tem gosto de maçã. Então são técnicas, né, que a pessoa manipula e consegue sugestionar a mente. Fazer com que a pessoa acredite que aquilo ali é o que não é. E a voz seria, como eu falei, um dos meios mais poderosos para estar induzindo a pessoa à hipnose. Então a palavra-chave é repetição. E se você repete várias vezes uma coisa, até as pessoas que estão buscando alguma resposta ou transformação para si mesmo, sempre tem essa técnica da repetição. Tipo, você repetir sempre uma coisa para você alcançar, porque você está criando não só palavras, mas estruturas mentais que vai modificar você mesmo, ou, no caso da hipnose, né, tentar modificar outra pessoa, através da repetição. E entre essa questão da neurolinguística. A neurolinguística, que é bem conhecida já, eu li bastante sobre esse assunto, conheço um pouco. A neurolinguística é uma ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem no cérebro. Ocupa-se com o estudo dos mecanismos das palavras sobre o cérebro humano. Por isso, né, que líderes religiosos manipulam seus adeptos, seitas manipulam, tem esses casos aí monstruosos do passado,
que líderes, né, levaram pessoas para lugares afastados e conseguiram convencê-las de mortes coletivas, tem sempre uma história para usar como parâmetro dessa leitura. E o poder hipnótico da fala realmente, ele é o que mais prevalece no nosso meio. As pessoas, elas são sugestionadas mesmo, né, manipuladas pelo poder da fala. Às vezes a pessoa não precisa nem ser bonita, mas se a pessoa tiver uma boa voz, um bom diálogo, ela consegue convencer qualquer um. Por isso que existem essas técnicas de venda, que a pessoa consegue... Tem pessoas que conseguem se sair melhor, né, nas vendas, conseguem convencer. Esse poder da fala, a gente não pode levar só pro lado negativo. Ele tem um lado positivo, porque o poder da fala foi dado por Deus pra gente usar. Textos que eu cito aqui, né, de Provérbios, que a morte e a vida está no poder da fala. Aquele que a ama vai comer do seu fruto. Mas por outro lado tem essa dualidade. A voz, ela também pode ser usada... A fala, né, a voz, ela pode ser usada para manipular outras pessoas. Então, no caso da hipnose, seria uma das ferramentas principais, né, de controle. Né, porque, como eu disse, através das palavras procura mudar o cérebro da pessoa, criar novas estruturas, novas formas de ver alguma coisa. Aí, o controle mental, que a gente sabe que é um dos pontos principais e objetivo da hipnose. Existem esses círculos, né, que ficam girando. É o conceito mais básico que a gente conhece sobre essa questão da hipnose. O que isso representa? Um tipo também de repetição, né, que você fica focado ali, vendo aquele círculo ali girando, e quando você olha para o lado, você consegue ver as coisas se movimentando. Não sei se vocês já fizeram esse teste, né, aquela espiral que fica girando. Aí você olha para um lado, você vê as coisas girando, porque o nosso cérebro, ele é sugestionável. Isso só prova que existe realmente alguma coisa que é capaz de nos manipular. Então vai criando estruturas no cérebro e modificando. Aí eu tava vendo uma matéria que tava falando sobre esse cara aqui, que ele é chamado Fernando Liberal. É um coach de magnetismo e da energia. Eu já vi outros hipnólogos na TV, que ficou famoso, apareceu aí uns tempos, conversando com a Fernanda Brum, saiu na mídia bastante. Mas só que eu tava vendo essa matéria aqui, né, falando, né, desse Fernando Liberal, que se tornou notório nas redes sociais, e ele diz operar transformações através da hipnose e do magnetismo. Ele diz que ele ministra palestras e promete curas como de ansiedade, medo, estresse, e até promete elevar a energia sexual das pessoas. Aí tem alguns vídeos mostrando a atuação dele, né, esse rapaz aqui. Ele tem 41 anos e ele falou que ele começou a trabalhar em hipnose e mais tarde ele se tornou o primeiro a trabalhar com técnicas de fascinação. Hoje ele afirma ter passado por mais de 7 países com palestras, cursos nos últimos 15 anos. Então a gente vê que existe alguém aí alegando que tem algum poder de fala, poder de manipulação mental através da hipnose. Eles falam que não usam isso para o mal, que usam para ajudar pessoas de forma terapêutica, mas fica aí, né, a informação de que isso é possível. E claro que tem pessoas que são mais sugestionáveis do que outras. A hipnose ela pode ser usada, né, para o mal, mas é usada também no meio da psicologia, dos terapeutas, né, que eles trabalham de alguma forma assim para ajudar outras pessoas. E essa questão, né, da voz e da imagem é muito interessante, porque isso daí vem desde o Jardim do Éden. Desde o Éden lá que já havia essa questão aí do poder, né, de manipulação. Em Gênesis 3:6, né, que fala assim, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Então aqui no Éden a gente vê o primeiro exemplo de hipnose, de manipulação, porque a serpente ela seduziu a mulher, ela chamou a atenção dela através de uma imagem, que é a beleza da fruta, né? Até a gente vê nessa imagem, a gente vê, né, que a maçã é um fruto muito atrativo, né, a cor vermelha assim, e também, né, através da palavra, porque a serpente ela falou. Então você vê a sedução do olhar e a sedução da palavra. E também, além de ser seduzida, ela convenceu o marido dela a comer também. Então a gente já vê aí um exemplo, né, do controle da voz e da imagem. E como isso tem a ver com nossos antepassados, como Adão e Eva, que foram hipnotizados pela serpente através da visão e da sedução, né, para comer o fruto proibido.
Aí quando falamos que nós criamos também imagens mentais, né? Porque na verdade quando a gente fala qualquer palavra, não são palavras simples faladas ao vento. A gente está imaginando. Pode ser que vocês não pararam ainda para observar, mas é tão automático que nem todos percebem. É impossível você falar qualquer palavra sem visualizar na sua mente. Então, quando você fala uma palavra, na verdade você está criando imagens mentais, sem perceber. Por exemplo, se falar a palavra maçã, mesmo que não tivesse essa imagem aqui, ilustrando, vocês iam automaticamente imaginar uma maçã. Cada um vai imaginar uma maçã ao seu modo, mas vai ver essa maçã, né? Você vai ver na sua mente. Se falar a palavra árvore, automaticamente você vai criar uma árvore na sua mente. Se falar a palavra explosão, ninguém se viu diante de uma explosão, mas viu explosão em filmes, em imagens, né? Assim, da mídia. Então você já vai ter aquela imagem da explosão. Então é por isso que a neurolinguística fala que, na verdade, as palavras não são coisas abstratas, são coisas concretas. Porque ao falar, né, está criando estruturas mentais. Se você quiser se aprofundar, pode pesquisar que você vai ver. Essa questão aí do poder da fala, que é usado na hipnose. Qualquer palavra que você falar, você está criando estruturas mentais. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.